Este é o Orçamento Sem Segredo, um podcast da Associação da Carreira de Planejamento e Orçamento. Aqui, iremos tratar, sem mistérios, um assunto que interessa a todos, a arrecadação e o gasto dos recursos públicos. Vem com a gente! Olá, bem-vinda ao novo episódio do podcast Orçamento Sem Segredo, uma realização da ASECOR, Associação dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento do Governo Federal. Passadas as eleições, o noticiário nacional voltou-se ao seguinte debate: há dinheiro disponível para que o futuro presidente cumpra os compromissos assumidos junto à população brasileira durante a campanha? Muitos dos que têm falado na imprensa dizem que não, sustentam a necessidade de, primeiro, o novo governo adotar medidas fiscais de austeridade para só depois, com o equilíbrio das contas públicas assegurado, realizar o gasto público prometido na campanha. Há, contudo, aqueles que têm posição diversa no debate. Para esse grupo, a ampliação do gasto público nesse momento é possível e não traz em si qualquer risco de quebra do país. Em recente artigo publicado no site do jornal Estado de São Paulo, economistas do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento afirmam claramente sua crítica ao teto de gastos, que se tornou o emblema maior das políticas fiscais austeras adotadas nos últimos anos. Dizem eles: os 6 anos de vigência do teto de gastos demonstram que a regra do teto de gastos fracassou em seus objetivos declarados de reduzir o déficit primário, estabilizar a dívida pública e estimular os investimentos privados, gerando mais empregos e crescimento. Face à pandemia de Covid-19, o respeito inflexível ao teto de gastos teria inviabilizado o enfrentamento da crise sanitária e de seus efeitos econômicos e sociais. Felizmente, a sensatez prevaleceu e o Congresso acabou aprovando a PEC do Orçamento de Guerra, que viabilizou o desrespeito ao teto durante o período pandêmico. Mesmo assim, o mito da crise fiscal seguiu fazendo estragos durante a pandemia, como quando o governo Bolsonaro o usou como desculpa para cortar precipitadamente o auxílio emergencial no início de 2021. Finalmente, o teto de gastos foi desfeito na prática pelo orçamento secreto, que desnudou o falacioso argumento de que restrições fiscais tornam os gastos eficientes, transparentes e alocados de acordo com as prioridades sociais. O fato é que o teto de gastos está desmoralizado e, diante dos desafios impostos à sociedade brasileira, que exigem enormes investimentos públicos em infraestrutura física e social, deve ser retirado de nosso ordenamento jurídico, juntamente com as demais regras fiscais disfuncionais. Neste episódio, conversamos com Braulio Cerqueira, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, a Unacon Sindical, sobre a questão da moeda nacional e os graus de liberdade que o país, único e soberano emissor da moeda nacional, teria para conduzir uma política econômica diferente da atual. Braulio, obrigado por participar do Orçamento Sem Segredo. Muita gente acredita que o governo precisa primeiro arrecadar impostos e só depois, com o dinheiro arrecadado, investir os recursos. Isso é verdade mesmo? Em outras palavras, governos monetariamente soberanos dependem de arrecadação prévia para gastar na moeda que eles mesmos emitem? Olá, eu gostaria de começar parabenizando essa iniciativa da ASECOR, cumprimentando a ASECOR pela manutenção, pela criação e manutenção de um podcast direcionado à discussão de planejamento governamental, orçamento público, finanças públicas. E quero agradecer o convite para estar participando aqui com vocês. Bom, sobre a primeira pergunta, se governos monetariamente soberanos dependem primeiro da arrecadação de tributos para depois gastar, parece contraintuitivo, mas a lógica ela é oposta. Na verdade, a precedência é da moeda para o pagamento de tributos. Porque, afinal de contas, como que o setor privado vai realizar pagamentos para o governo, na moeda emitida pelo governo, se o governo não gastar primeiro? Se o governo, em outras palavras, não colocar moeda na economia. Então, a precedência ela é oposta, Ela vai do gasto para depois a arrecadação, o que não quer dizer que a arrecadação não seja importante,
né? Ela confere previsibilidade, né, às despesas governamentais, a arrecadação confere previsibilidade, né, ao orçamento, né, que é feito levando em conta a arrecadação. A arrecadação ela tem um papel fundamental na distribuição de renda da economia. Você pode e deve, né, tributar quem pode pagar mais para gastar com políticas que beneficiem a maioria da população. Enfim, um instrumento poderosíssimo a arrecadação, né? Inclusive também para regular os efeitos do gasto público na economia, né? O governo gasta e estimulando a demanda, estimulando a geração de emprego, estimulando o investimento, etc., né? E uma parte disso volta para o próprio governo na forma de arrecadação, que é uma forma de você modular também os efeitos do gasto público sobre a própria demanda. Mas é isso, a precedência é oposta, e a precedência é lógica. E, a despeito dos empecilhos legais, né, e às vezes institucionais, né, ao gasto público, que tem que ser aprovado, né, no parlamento, né, no Congresso, no caso do governo, né, do executivo, tem que ser aprovado na forma de orçamento, né, de leis, etc. Apesar desses empecilhos legais e institucionais, quando a necessidade surge, a gente observa que, na prática, o governo dá um jeito, e a sociedade, o parlamento, né, dá um jeito de respeitar essa lógica, né, da precedência do gasto sobre a arrecadação. Um exemplo muito claro é o que nós observamos na pandemia, né? Quando começou a pandemia, o ministro da Economia, lá em março de 2020, disse que o governo estava quebrado, que o governo precisava, para aumentar o gasto em defesa da população naquele momento, ele precisava sair privatizando, vender patrimônio público para arrecadar 5 bilhões de reais. Foi esse o número que o ministro da Economia disse em março de 2020, para dar conta aí das necessidades da população na pandemia. O que nós observamos na prática? Nós observamos que o impulso na economia foi muito maior, né, requerido, né, para a manutenção da renda da população, o auxílio emergencial, a compra depois de vacinas, as transferências, né, do governo federal para estados e municípios. Tudo isso envolveu um esforço de gasto extra em 2020 da ordem de 600 bilhões de reais, quase 10% do PIB, né? E isso foi feito como? Né? Foi feito a partir da emissão de moeda, da emissão de dívida, né? Não teve nada a ver com arrecadação, foi o maior déficit público da história. E a taxa de juros, naquele momento, caiu, inclusive, como caiu em todo mundo, por conta desse ativismo, né? Então, a prática também, por vezes, demonstra, né, quando economia de guerra, né, ou numa pandemia, né, fica mais fácil observar que essa precedência do gasto sobre a arrecadação, ela se faz presente. O que você tem a dizer sobre outra grande crença que domina o debate econômico, a de que todo aumento de gasto público gera inflação? Sobre a segunda pergunta, se todo aumento do gasto público gera inflação, isso também não é verdade, né? O gasto público ele pode gerar inflação, mas as economias de mercado, elas nem sempre, aliás, o mais comum é que elas não operem no limite da capacidade, né? No limite do emprego, né? Com desemprego próximo de zero, né? Ou da taxa natural de desemprego, como os economistas colocam, né? A economia de mercado, ela experimenta flutuações cíclicas e, às vezes, crises, né, mais prolongadas, e isso significa que a moeda não é neutra, né? Ou seja, a emissão de moeda, ela não se transforma automaticamente em aumento do nível de preços.
A emissão de moeda, ela tem efeitos reais sobre a economia, principalmente, né, especialmente quando ela opera abaixo aí do nível de ocupação, né? Como é o caso da economia brasileira. Então, atual, né? E nos últimos anos, aliás. Então, vejam, né? Eu na resposta anterior mencionei o impulso fiscal de 600, né? Quase 700 bilhões na economia em 2020 e a inflação caiu naquele momento, né? Porque a economia estava com um problema grave, né? De oferta, né? As pessoas tendo que se isolar, né? A produção tendo que, em alguns casos, ser paralisada e aquele impulso fiscal ele se traduziu em renda da população e ajudou a minorar, né? Minimizar a queda do PIB, né? Naquele ano. Então, nem sempre o gasto público gera inflação, né? O gasto público, aliás, ele bem planejado, ele pode ajudar a combater a inflação, né? Se ele for direcionado, por exemplo, para a melhoria da infraestrutura da economia, isso barateia, por exemplo, os custos de transporte, os custos da energia, né? No médio e no longo prazo. Então, um outro exemplo de gasto público que contribui para reduzir a inflação é o desenvolvimento de ciência e tecnologia e o desenvolvimento, né, o apoio à indústria, né, e à produtividade da economia. Então, nem sempre o gasto público produz inflação. Pelo contrário, ele pode ajudar num país que possui gargalos de oferta, né? Ele pode ajudar a superar esses gargalos e fazer com que no médio e num prazo mais longo a economia trabalhe com um nível de preços mais estabilizado. Braulio, o Brasil está quebrado? Alguns economistas, o mercado financeiro especialmente, vem dizendo que o Brasil está quebrado desde 2013, desde 2014. O último governo, né, o ministro da Economia chegou dizendo também em 2018, 2019, que o Brasil estava quebrado, então vamos reduzir o gasto com aposentadorias, o gasto com servidores públicos, reduzir o investimento público, equilibrar as contas do governo, né? Mas o que a gente observa é que países, né, monetariamente soberanos que emitem a própria moeda, arrecadam impostos na própria moeda, eles não sofrem de restrição financeira na própria moeda, justamente pelo fato de ele emitir a própria moeda, né? O que pode quebrar um país, né? A dívida externa, né? A dívida externa pode quebrar um país. Só que o Brasil ele possui, né, desde a metade dos anos 2000, né, aquela política lá de acumulação de reservas internacionais do primeiro governo, primeiro e do segundo governo Lula, a gente está com um nível de reservas quase de 15% do PIB, né, 370, 350 bilhões de dólares, né, em reservas internacionais. E a nossa balança comercial ela vem sendo sistematicamente superavitária por conta, né, do preço das commodities, do Brasil ter se tornado um exportador líquido de petróleo, né, cujo preço internacional aumentou no período recente. Enfim, então o Brasil de forma nenhuma se depara com uma restrição externa absoluta. E no fronte interno, apesar da sucessão de déficits fiscais primários, né, dos últimos anos, ah, o Brasil ele é um país monetariamente soberano, né? Então, a prova disso, novamente, né, foi a pandemia, depois da pandemia, 2021, né, que o governo também manteve, né, o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial na época. Depois desse período de eleições, o governo tentou, nos 3 meses anteriores aí à eleição, para se reeleger, ampliou o gasto público, né?
piorando aí os resultados fiscais, mas é, de forma nenhuma se deparando com uma restrição absoluta, né, ao gasto. Então, o Brasil, essa história de que o Brasil está quebrado, não é verdade. O Brasil está, sim, na economia brasileira, subutilizada. A taxa de desemprego é elevada, o emprego, né, boa parte dele, quase metade da população, né, está na economia informal, né, ou com emprego precário. Então, a capacidade ociosa em vários setores ela é alta, né? A gente tem um déficit, né, de infraestrutura, né, para tentar resolver. Então, a gente não está quebrado, né? O governo não está quebrado, ele não quebra na própria moeda, né? Agora, a economia, ela sim precisa de estímulos, precisa de planejamento, né? Precisa de política industrial, precisa de recuperação, né, das políticas sociais, né, de combate à fome, né? Mas de forma nenhuma estamos quebrados. Todos os nossos convidados respondem essa pergunta. Em sua opinião, Braulio, o que o Brasil pode fazer para aperfeiçoar a integração entre os instrumentos de planejamento, orçamento e gestão? Bom, ótima também pergunta, essa última pergunta, né, sobre a integração dos instrumentos de planejamento, orçamento e gestão. Eu falei muito aqui sobre o gasto público, que ele não encontra em países monetariamente soberanos restrições financeiras, né, absolutas, e a gente sempre tem que pensar, sim, nas restrições externas, na taxa de juros internacional, etc., mas nos últimos anos o mundo vem com taxas de juros baixas, né? E como eu disse também antes, né, a nossa balança comercial ela vem se mantendo em um nível de reservas, né, num nível adequado. Então a gente não se depara com uma restrição absoluta, né, financeira ao gasto público. Agora, o gasto público, ele precisa ser planejado, né? A gente precisa definir as prioridades, a gente precisa definir aonde gastar da melhor forma possível, pensando na distribuição de renda, pensando nos efeitos multiplicadores do gasto sobre a economia, né? Numa trajetória sustentável de crescimento da indústria, da infraestrutura, né? Fontes de financiamento estáveis, né, para as políticas sociais e compensatórias. Então, tudo isso exige planejamento, orçamento e gestão. Eu vou me ater a um ponto específico que foi completamente, no meu modo de ver, esvaziado nos últimos anos, né? A previsibilidade do orçamento, né? Desde a pandemia por motivos óbvios, né? Nós, ao exemplo de outros países, né, criamos o orçamento de guerra, mas vejam que o governo que agora se encerra, em 2021 resolveu suspender o estado de emergência. Qual foi a consequência disso? O orçamento aprovado ao fim de 2020 para 2021, ele deixou de contemplar a extensão do auxílio emergencial, criado em 2020. E deixou de contemplar também a compra de vacinas. A gente começou para valer, né, a vacinação da população em 2021. O que teve que acontecer? O governo, em março, teve que aprovar uma PEC, em março de 2021, chamada emergência fiscal, que ele queria cortar gastos, mas liberou os gastos da pandemia, né? Queria equivocadamente cortar gastos naquele momento, depois do PIB cair 4,5% em 2020, mas ele aprovou aí uma extensão do auxílio emergencial e a compra de vacinas e um reforço para o SUS. Ou seja, era necessário essa PEC? Não, né? Se a gente contasse com planejamento e realismo político e econômico. Né? O que o realismo dizia ao final de 2020? Que a pandemia não tinha acabado. Né? Então, outro exemplo, 2022. Né? 2022, os gastos aí
do governo tentando se reeleger, né? Foram mais de 50 bilhões para o chamado aí Auxílio Brasil, criado na última hora, né? Criado em março, abril do ano, para justamente ter efeitos no período eleitoral, né? O que foi feito também, né, em termos de desoneração de combustíveis, né, para dar conta aí da alta do preço do petróleo internacional, né, as desonerações de ICMS, tudo isso podia ter sido planejado ao final de 2021. E, por fim, 2023, né, o orçamento de 2023 também não, né, todos falam, né, que o governo, todos concordam que o governo enviou uma proposta em agosto completamente irreal, né, subestimando gastos em 100 ou 400 bilhões ao gosto do freguês, né? Isso, qual que é a consequência disso? A consequência disso o aumento da incerteza, né? A dificuldade, inclusive, do setor privado se programar. Eu não sei qual vai ser exatamente o salário mínimo do outro ano, eu não sei exatamente qual vai ser, né, a renda que as famílias vão receber na forma de transferências, eu não sei exatamente qual vai ser o espaço para o investimento público. Então é um completo caos. Isso prejudica, inclusive, as decisões econômicas dos agentes privados, né? Se as famílias vão ou não conseguir se endividar para comprar um carro, um imóvel, né? Se o microempresário vai ou não aumentar, né, a contratação de funcionários, né? E se o grande investimento, para onde que ele vai caminhar, né? Então o orçamento é uma peça fundamental, né, de orientação, coordenação das decisões, né, dos agentes econômicos numa economia de mercado, e uma peça que, no meu modo de ver, vem sendo muito mal usada, né? Então a gente precisa começar pelo orçamento, né? Começar a revalorizar o orçamento, mas para fazer isso a gente precisa planejar, né? Então, eu fico por aqui, mais uma vez agradecendo, me despeço aí, agradecendo a oportunidade, parabenizando a ASECOR por essa iniciativa e espero que a gente, sem preconceitos, né, a gente com as finanças públicas, com o planejamento governamental, com o orçamento público, né, a gente volte aí a reconstruir o país e um futuro melhor. O podcast Orçamento Sem Segredo é produzido pela ASECOR. O roteiro e a apresentação são meus, Fausto Oliveira. A edição e sonorização é de Tomás Tavares. A identidade visual é da Ruas, Rede Urbana e Ações Socioculturais. Esse episódio contou com consultoria de roteiro de Márcio Gimene e Elaine de Melo Xavier e utilizou trechos do artigo Teto de Gastos, Revogar para Governar, assinado por um grupo de 7 economistas ligados ao Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento.